falar hoje do projeto MAT 789. O projeto MAT 789 foi um projeto de inovação curricular em matemática que decorreu de 1988 a 1992. Envolveu 4 turmas em 2 escolas e contou com uma equipa de 5 pessoas. Nós temos hoje connosco a professora Paula Teixeira, portanto foi professora responsável por uma das turmas do projeto, e o professor Paulo Abrantes, que esteve envolvido na concepção do projeto e que o acompanhou. Eu gostava de vos perguntar, em primeiro lugar, quais foram as intenções deste vosso projeto. Bom, para falar das intenções do projeto, temos que recuar até 1988, que foi quando ele começou, e na altura a reforma do sistema educativo estava, digamos, na sua fase inicial, na sua fase em que havia ideias globais, mas não se tinha iniciado ainda um trabalho, digamos, de reformulação dos programas de cada disciplina. Havia uma insatisfação muito grande com o ensino da matemática, com os programas que já eram antigos na altura. Recordo-me que a Associação de Professores de Matemática tinha acabado de realizar um seminário onde se apontavam genericamente algumas das novas tendências e que eram dar mais relevo à resolução de problemas dentro das aulas de matemática, dar mais importância à ligação da matemática com a realidade, utilizar as calculadoras e os computadores, digamos, no ensino e aprendizagem da matemática, e de uma maneira geral envolver os alunos numa participação mais ativa no seu próprio processo de aprendizagem. Portanto, era um pouco em torno destas ideias que nós planeávamos esta experiência com um propósito central, que era o de acompanhar os mesmos alunos num currículo diferente ao longo de um período de tempo prolongado. O projeto chama-se MAT 789 justamente porque diz respeito ao 7º, 8º e 9º anos de escolaridade. E, portanto, nós tínhamos a intenção de tentar fazer um tipo de ensino e tentar criar um clima de aprendizagem da matemática ao longo de um ciclo inteiro, acompanhando os mesmos alunos durante estes 3 anos, em torno destas ideias. Isto eram as ideias gerais, mas tratou-se de facto de uma experiência de desenvolvimento curricular, onde a palavra desenvolvimento tem aqui um sentido, o sentido próprio que tem a palavra. Isto é, o currículo, as próprias ideias teóricas, digamos, a filosofia do currículo foi-se aprofundando, desenvolvendo, concretizando à medida que o trabalho se ia desenrolando. Nós, só ao fim de um ano e tal, julgo que só em 1990, é que escrevemos uma formulação, por exemplo, onde se apontavam que as finalidades principais deste currículo eram contribuir para que os alunos desenvolvessem a sua compreensão sobre o papel e a importância da matemática na sociedade e nas suas vidas e desenvolvessem uma atitude positiva em relação à matemática. Portanto, que se traduzisse numa valorização, numa compreensão do valor que a matemática tem, etc. E, portanto, foi um processo realmente gradual, não só para os alunos, como até para nós próprios. É interessante que o vosso projeto, portanto, começou antes de se começar a falar na reforma curricular e, de alguma maneira, muitas das ideias que vocês acabaram por incorporar no projeto aparecem em alguns aspectos da reforma curricular. Vocês são capazes de tentar dar uma ideia de atividades típicas do projeto? Uma atividade típica do projeto era, por exemplo, a questão da forma como nós valorizávamos a comunicação. A comunicação era, portanto, a comunicação não só oral como escrita. Nós tínhamos uma atividade importante e que tivemos ao longo dos 3 anos, em cada período, era a atividade de trabalho de projeto. E isto é, portanto, um exemplo. O trabalho de projeto terminava sempre com uma exposição e com um relato dos trabalhos desenvolvidos pelos vários grupos de alunos. Esse relato era feito não só à turma, como à escola e terminava com a exposição feita também aos pais. Portanto, eu era diretora de turma e ao longo dos 3 anos, no fim de cada período, nós fazíamos sempre uma reunião com os pais para tratar dos vários problemas referentes à turma e também aproveitávamos, evidentemente, para falar das questões relacionadas com a matemática e com o projeto. Portanto, o Paulo acompanhou-me sempre nessas reuniões, apresentávamos os trabalhos desenvolvidos ao longo do período, nomeadamente o trabalho de projeto aos pais. Os alunos muitas vezes participavam também nessa reunião, portanto, mostrando e explicando aos pais aquilo que tinham feito. Eu estou-me a lembrar,
Isso aconteceu, por exemplo, com um trabalho que eles fizeram sobre a matemática e os descobrimentos. Aconteceu também no 8º ano, quando no fim do ano eles estavam a desenvolver 2 projetos, um deles relacionado portanto, com o consumo de águas minerais, feitos não só na escola como pelas famílias, e simultaneamente, portanto, estavam a fazer um trabalho sobre a montagem de uma maquete de um campo de futebol, portanto, com uma pista de atletismo à volta, maquete essa que depois dava para eles fazerem uns jogos, e portanto isso foi um trabalho foi um dos trabalhos de projeto que foi alvo de uma exposição e portanto o facto de ser exposto valoriza. Olha, diz-me uma coisa, como é que os alunos sentiam esses trabalhos de projeto? Para eles era importante, portanto o trabalho eles sentiam que aquilo que não era a fingir, que não era ali, tratávamos portanto da parte do que diz respeito à matemática e depois propriamente na montagem da maquete, então seria para fazer para casa, que era uma coisa comum noutro tipo de aulas. Não, eles ali faziam tudo dentro da sala de aula, portanto não só os aspectos da matemática, como também a montagem, o estudo matemático da questão, como a montagem da própria maquete, era feito dentro da sala de aula. Pois, e o facto de terem estas atividades terem um caráter muito autêntico e genuíno para os alunos foi muito importante. Foi muito importante para a maneira como eles se envolviam nas atividades e até para a tal comunicação, por exemplo, com os pais. Eu recordo-me que no 7º ano, um dos pequenos projetos que eles fizeram era um estudo sobre como é que tem evoluído o número de filhos nascidos nas últimas gerações e eu lembro-me de haver pais de alunos que nos falaram disso quando nos encontraram nas reuniões, num sinal claro de que os projetos tinham sido um fator de conversa dos alunos em casa sobre o que se passava nas aulas de matemática, mais do que outro tipo de atividades, naturalmente. Isso é raro, costuma ser raro. Pois é. Olha, diga-me uma coisa, como é que vocês já deram um pouco a ideia do que era esse ambiente na sala de aula, mas vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Como é que era, portanto, o ambiente na sala de aula? Quer dizer, pois, os alunos não faziam só projetos. Eu recordo-me até de um episódio que pode ser típico, de uma certa maneira, dos alunos trabalharem nas aulas de matemática. Numa turma do 7º ano, que não era uma turma da Paula, era uma outra turma, a certa altura os alunos tinham que fazer uma atividade que tinham um conjunto de valores numéricos e estavam a calcular a diferença para a média de cada um desses valores. A diferença, nos casos, era negativa, noutros casos era positiva, naturalmente, mas os alunos não tinham ainda estudado formalmente os números negativos nessa altura. E, portanto, era uma tarefa, digamos, problemática para os alunos, arranjar uma maneira de expressar essas diferenças quando eles não tinham estudado os números negativos e positivos ainda. E eu lembro-me que numa aula, a certa altura, passei por um grupo de 4 meninas, portanto, os alunos, de uma maneira geral, trabalhavam em grupos de 4, e elas estavam a fazer uma tabela onde numa coluna tinham os valores numéricos de partida, numa segunda coluna tinham as diferenças de cada um deles para a média, quando essa diferença era positiva, no fundo, quando elas eram maiores que a média, e numa terceira coluna os valores a diferença daqueles que eram inferiores à média. E elas não usavam explicitamente sinais de mais e menos, usavam cores, preto e vermelho, que eu julgo que foi uma coisa que os chineses, eu já li na história da matemática, qualquer coisa sobre isso, como terão começado a ser usados os números negativos, não é? Pelos chineses, usavam cores diferentes, preto e vermelho. E eu, a certa altura, passei por lá e disse-lhes a elas que elas podiam usar uma única coluna, desde que distinguissem os que eram maiores que a média, os que eram menores. Elas não se mostraram muito satisfeitas, porque diziam que depois era preciso fazer uma legenda explicativa. E eu então sugeri que elas usassem o sinal mais para assinalar aquelas diferenças quando eram maiores que a média, mais que a média, e o sinal menos quando eram valores, digamos, a menos que a média. Bom, e depois fui dar uma volta para os outros grupos, tal como a professora circulava para os grupos a dar apoio aos alunos, e quando perto do fim da aula passei outra vez junto desse grupo, elas tinham seguido a minha sugestão, pondo sinais de mais e menos, embora mantendo as cores, que para elas era uma coisa importante, e eu felicitei-as pelo trabalho que elas tinham feito, e eu recordo-me perfeitamente que uma delas me disse na altura: não, nós gostamos disto, mas acha que a setora vai perceber? Ou seja, repara, elas no fundo estavam a utilizar digamos, um procedimento, e no caso um tipo de notação e de linguagem que é comumente aceito na matemática. Claro. Elas não sabiam isso na altura. Portanto, repara, aqui há vários aspectos importantes. Primeiro, elas tinham liberdade e sentiam que tinham essa liberdade para criar os seus próprios processos, Exatamente. Muitas vezes informais, de responder às questões. E criaram-no, não é? Pois, e criaram. E isso aconteceu. E criaram. Por outro lado, admitiam que os alunos podem criar esses processos e ter que os explicar à professora, porque a professora pode não os, ou outra pessoa, uma pessoa exterior, pode não os compreender e não os saber.
Portanto, há aqui um apelo nitidamente à criação por parte dos alunos. À criação. E, por outro lado, a nossa ideia foi sempre que esses processos informais dos alunos podiam constituir, digamos, uma espécie de patamar, de ser utilizados depois para desenvolver, inclusive, aspectos mais formais da matemática. Mas eram encorajados e eram fortemente tidos em conta. Pois foi no fundo o que tu fizeste quando sugeriste a passar a utilizar os sinais de mais e de menos, portanto, em contraponto a um outro processo que eles tinham. Diga uma coisa, como é que vocês, no projeto, encararam as atividades de avaliação? Bem, as atividades de avaliação... Bom, a avaliação nunca foi para nós uma questão central que nos fizesse sentir excessivamente pressionados ou obcecados. Eu diria que, de uma maneira mais ou menos natural, a certa altura, com o desenvolvimento do projeto, nós sentíamos necessidade, evidentemente, de recolher dados, informações que nos dessem uma ideia, a nós e aos alunos, do seu progresso, da sua evolução, etc., em diversos aspectos. E, portanto, fomos criando uma série de formas e instrumentos de avaliação com a preocupação de que fossem bastante diversificados. Usámos testes em 2 fases, propusemos muitas vezes aos alunos que escrevessem pequenos textos ou pequenos relatórios sobre atividades que tinham desenvolvido, que nos escrevessem ou explicassem oralmente processos de resolução de problemas em que tinham estado a trabalhar, etc. Portanto, um princípio era nitidamente variar as formas e instrumentos de avaliação, isso era claro. Nós tentámos lutar, foi contra um processo de avaliação muito uniforme nas condições em que era feito. Aliás, até para fazer justiça à variedade de objetivos e de tipos de atividades que o currículo proporcionava aos alunos. Uma outra coisa muito importante que nós tentámos seguir na avaliação foi não ligar a aprendizagem de tópicos ou conceitos de matemática a momentos únicos, não lhes dar um caráter definitivo. Não era excessivamente preocupante se os alunos não aprendessem naquele momento, desde que tivessem novas oportunidades para aprender. E aqui, uma característica comum que todos os nossos, acho eu, que todos os instrumentos de avaliação que tentámos criar tinham, ou pelo menos pretendiam ter, era dar aos alunos novas oportunidades para aprender. Os testes, quando eram feitos, havia comentários da professora e podiam ser parcial ou totalmente refeitos pelos alunos, os relatórios de trabalhos, a mesma coisa, e isso acontecia de facto assim. Ou seja, não havia uma separação rigorosa entre aprendizagem e avaliação. Agora é só para aprender, agora é só para avaliar. Nós tentámos, julgo eu, combater isso um bocado. E de resto, o trabalho de projeto... Pronto, o trabalho de projeto é muito natural no trabalho de projeto aceitar este princípio. Claro. Não é? Quer dizer, quando nós fazemos exercícios para o aluno aprender e depois lhe fazemos exercícios num teste para ver se ele já sabe resolver aqueles exercícios, esta ideia é mais ou menos aceita, mas é evidente que os projetos não são feitos assim. Os alunos não fazem um projeto para se treinar a fazer projetos e depois um outro para ser examinados sobre se já são capazes de fazer projetos. Quer dizer, é a própria atividade que é ao mesmo tempo de aprendizagem e de avaliação. Tal e qual como acontece quando um adulto faz um relatório, um trabalho, faz uma tese de mestrado, por exemplo, se quiseres, em que é o próprio trabalho que é o elemento de aprendizagem, de evolução, etc. E é esse mesmo trabalho que é sujeito à avaliação. Diz-me uma coisa, portanto, no fim desse vosso projeto, os alunos acabaram por ter uma outra visão, eventualmente, do que é a matemática. O que é que era a matemática para os alunos do MAT 789? Vocês têm alguma ideia sobre isso? Nós questionámos os alunos exatamente sobre isso e a matemática para eles era, de facto, a resposta não era a resposta, não eram contas, não eram cálculos, a matemática para eles era, portanto, eram as atividades de investigação, era o trabalho em grupo, eram os trabalhos de projeto, portanto, para eles havia uma ligação possivelmente entre a matemática e as formas de trabalho e os tipos de trabalho que eles tinham desenvolvido ao longo destes anos. Sim, nós fizemos inclusive digamos, um pequeno estudo comparativo no fim do 9º ano de respostas que estes alunos deram e que deram alunos da mesma idade de outras turmas e notámos uma diferença grande, sobretudo nesse aspecto, na visão que tinham desenvolvido sobre o que é a matemática. A matemática não estava para estes alunos ao fim de 3 anos realmente estritamente apenas ligada ao cálculo, às operações numéricas, estava muito ligada realmente, como a Paula disse, a resolver problemas, a ajudar a interpretar situações muito diversas. Isso era natural para os alunos ao fim de 3 anos. Olha, eu resta-me agradecer a vossa participação e muito obrigado.